Bom dia, bom dia. Compromisso com vocês. O pessoal entrou e saiu, mas a gente vai iniciar agora às 9h05, quase 9h06. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é bem interessante para todo mundo, né? Que é você persistir. A persistência é a chave para o sucesso de um vendedor. Mas a gente tem que persistir de uma forma correta, né? E não persistir de uma forma que a gente vire aquele vendedor chato que tenta empurrar produto no cliente, né? E sim que você vai tentar ou trazer, na verdade, uma solução para o seu cliente para que ele fidelize junto com você. Então, essa é a aula de número 9. Então, oficialmente, bom dia. Essa é uma aula que acontece toda segunda, excepcionalmente, né? A gente aconteceu na quarta-feira, por conta de conflito de agenda, mas estamos aqui para poder aprender um pouquinho mais como vender, né, prospectar, fidelizar e resgatar clientes, né? Esse é o nosso lema aqui dessa aula. E a gente vai sair aqui dessa aula com muito mais persistência. Essa é a minha promessa junto a vocês. E qual que é a minha história, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Loiane, eu trabalho há 15 anos na área comercial e trabalhei numa grande certificadora, onde eu levei mais de 3 milhões de faturamento para essa empresa. E lá a gente sabe, né, que o certificado digital é uma commodity, né? Se você comprar de uma R e comprar de uma outra R é a mesma coisa, só que o que vende é o relacionamento. O que vende é a persistência, é você não desistir do seu cliente e você mostrar que a sua empresa vai trazer uma solução para ele. Então, a introdução para quem que é essa aula para todas as pessoas que trabalham com certificado digital, né? E os benefícios das aulas semanais, eu sempre falo que o benefício de você estudar, aprimorar, você está aqui tirando um pouquinho do seu tempo, numa quarta-feira, às 9h08, vai trazer um grande benefício para você, porque vendedor é igual atleta. A gente precisa treinar, treinar, treinar todos os dias para a gente atingir a perfeição. Então, a gente vai aprender abordagens diferentes, como conduzir melhor a venda, como converter mais clientes e como ter mais persistência para você fechar o seu negócio. Então, acontece toda segunda, excepcionalmente está acontecendo hoje, na quarta-feira, mas na semana que vem vai ser segunda-feira. E hoje a gente vai aprender a chave para vender quando todos desistem. Então, a persistência é a chave para vender quando todos desistem. Vou compartilhar minha tela com vocês para a gente começar no nosso mapa mental. Quem quiser falar alguma coisa, está aberto também. Quem quiser tirar alguma dúvida, o chat está aí à disposição para vocês poderem falar, tá? Estou aqui para ajudar vocês. Então, introdução. A persistência não é só insistir, é continuar, mesmo depois do não, mesmo sem resposta, mesmo sem retorno, mas com propósito. Quantos aqui não mandaram aquela mensagem, né? Fizeram toda a prospecção, começaram, apresentaram proposta e na hora que o cliente vai dar a resposta, o cliente some. Então, é muito importante a gente ter uma persistência com o cliente, mas uma persistência com propósito, né? Não ser aquele vendedor chato que quer empurrar um produto, e sim ser um vendedor que entregue uma solução para o seu cliente. Então, por que a gente tem que falar de persistência, né? A gente está num mercado que é muito competitivo, né? Com vários vendedores usando os mesmos argumentos, né? Preço, rapidez, confiança, segurança, agilidade. Quantos de nós não falamos isso quando a gente vai abordar um cliente? O que diferencia você e a sua capacidade de continuar aparecendo de forma inteligente. Então, você levar a solução para o seu cliente, né? Você ter um relacionamento com ele de confiança, em que ele confie e que quando a concorrência bata lá no escritório dele ou na empresa dele, ele fala, não, eu tenho uma relação de confiança e essa empresa me trouxe uma solução. Então, oportunidades não são perdidas, elas são pegas por quem não desiste. Então, a gente precisa também ter um follow-up junto ao nosso prospect, nosso potencial cliente correto, para que a gente, quem nunca, né, recebeu uma mensagem de uma pessoa, seja uma pessoa tentando te vender alguma coisa,
e você deixou para responder depois, ficou lá no final e você não respondeu. Acontece, ainda mais no mundo que a gente vive, né? Que tem muita informação, a gente recebe 1,5 milhão de mensagens. Então, por isso que você precisa ter um acompanhamento estratégico para que você não perca o time, para que você não perca o processo da venda. E porque, como acontece com a gente, também acontece com os nossos clientes, potenciais clientes. Eles deixam para responder depois, esquecem, entram numa demanda. Então, aqui nessa aula também a gente vai aprender como você estruturar o seu follow-up, como você fazer um follow-up correto, com persistência, sem incomodar o cliente, sem mostrar para o cliente que você está à disposição para ajudá-lo. Então, o objetivo, né? Conectar o tema da persistência com os desafios reais das ARs no mercado competitivo. Quantas vendas, uma reflexão, né? Quantas vendas você já deixou na mesa por não insistir o suficiente? A diferença entre o vendedor mediano e o extraordinário não está no talento, está na persistência. Muitas pessoas, muitos vendedores, isso eu falo no mercado geral, não somente no mercado de certificação digital, fazem a apresentação e não fazem o acompanhamento. Então, acha, eu fiz uma apresentação sensacional, meu cliente falou que vai me responder, senti conexão, apresentei a solução e eu acho que esse cliente vai fechar. E aí fica no acho. Eu acho, nossa, não deu certo, por que o cliente sumiu? Manda o WhatsApp, o cliente não me responde. Por que será? Então, a gente precisa, por isso que o treino é importante, porque a gente precisa entender qual que é o momento para a gente poder chegar no cliente e pedir a venda, né? Na aula passada ou retrasada, eu falei sobre isso. Para a gente pedir a venda para o cliente, falar, cliente, eu quero que você seja parceiro da minha empresa, que você some juntamente comigo. Então, o ciclo de vendas em certificação digital é curto, mas é competitivo. A gente sabe que o cliente está sendo bombardeado de ligação, tanto o cliente final, né? Hoje, vocês são donos de certificadora, vocês trabalham em certificadoras, vocês sabem. Hoje, quando o CNPJ abre, a gente já tem o contato da pessoa para a gente ligar e já oferecer o certificado digital. Então, o ciclo de vendas é muito rápido. E a gente não pode perder o time, a gente não pode perder o tempo da venda. Muitos leads esquentam e esfriam. Então, você ligou para um lead, você marcou uma reunião, aquele lead é quente, fez a apresentação, apresentou a sua solução e do nada ele desapareceu. Por que esfriou? Então, é muito dinâmico o nosso mercado, né? A maioria desiste no quase, após 1 ou 2 tentativas do contato. Eu falei na aula passada que a venda acontece depois do 5º contato. Então, aqui a gente também vai aprender quais são as etapas da venda. Muitas vezes a gente está afobado para vender, a gente está querendo bater a meta, porque a gente tem meta, né? A gente trabalha com empresa, a gente tem meta, a gente está afobado para vender e acaba atropelando os processos. E só quer empurrar o produto, empurrar o certificado do cliente, não apresenta nem a solução, não apresenta o que a sua empresa pode trazer diferencial, além de um certificado digital. A persistência estratégica é o que diferencia quem só emite de quem domina o jogo da recorrência. Você só emite certificado digital ou você está trabalhando com o cliente para que quando chegue ano que vem, ele lembre de você e renove com você? Ou você só está emitindo no automático? Está atendendo seus clientes no automático? Cliente moderno está ocupado, sobrecarregado de ofertas e em dúvida. Quando uma venda não sai, muitas vezes o cliente está em dúvida, ele está inseguro. Será que realmente faz sentido eu apostar nessa parceria? Será que faz realmente sentido eu fechar com essa empresa, né? Sair do parceiro que eu estou hoje, que é um parceiro que está me ajudando para mim ir para o novo? O novo, gente, desperta medo da gente. Então, quanto mais segurança você trouxer para o seu parceiro, para o seu prospect, você vai vencer essa objeção também do medo do novo. Então, ele precisa de tempo, informação e segurança emocional para desistir. Muitas vezes o cliente está inseguro em decidir naquele momento. O nosso mercado, a gente sabe. Manda proposta para mim por e-mail, vou sentar com meu sócio, vou analisar, eu não sou a pessoa que respondo pela parceria aqui do escritório. Então,
naquele momento, pode ser uma objeção, e eu falei de objeção na aula passada, essa objeção não é uma objeção 100%. Tem uma objeção por trás dessa objeção. Né? Se você some, outro aparece. Se você não faz o acompanhamento, o concorrente está fazendo. E ele consegue fechar o cliente. Se você volta com valor, você vence. Não é preço. Eu vejo muita certificadora, preço. Meu preço é o melhor do mercado. O meu preço eu consigo cobrir qualquer oferta. E aí acaba reduzindo a sua margem, não fideliza o cliente. E quando aparecer outro ofertando um preço melhor, ele vai fechar. Porque você só está focando no preço e não em valor. Então, foque no valor da sua empresa. Qual que é o valor? O que você tem hoje como vendedor, como autoridade de registro, como AGR, né, como empresário, como CEO, como diretor? O que você tem hoje na sua empresa que é o grande diferencial? Se você está falando para o seu cliente que é preço, você vai ficar entrando na guerra, igual eu falei na aula passada, dos R$10. Se um oferecer R$10 mais barato, o cliente vai fechar. Então, que conceito aqui? A maioria das vendas ocorrem depois do 5º contato. A maioria dos vendedores desiste no 2º. Manda uma mensagem, manda outra, não faz um acompanhamento, não tem um CRM ou uma planilha que seja, ou um Trello que seja. Mandou a 2ª mensagem, diz, estou cansado, não vou mandar mais mensagem para esse cliente, não vou ser chato com esse cliente. Então, a venda, você está perdendo a venda. A confiança do cliente é construída com repetição, consistência e presença. Persistência não é ser chato, é ser relevante mais vezes que o concorrente. Então, você tem que montar uma abordagem, um script, e que você mostre o quão relevante é a sua parceria para essa empresa. O quão relevante é ele fechar com você com o preço que você faz, do que ele ir brigar por conta de R$10. E depois acontece algum problema, alguma coisa lá na concorrência, ele vem atrás de você. Então, você tem que mostrar isso para o seu cliente. Em vendas consultivas, como certificado digital, o cliente precisa de segurança, não só de preço. Você precisa estar no topo da mente quando ele decide comprar. Então, você tem que você tem que estar muito seguro do que você oferece. Você tem que estar muito seguro do que a sua empresa oferece. Você tem que estar muito seguro que quando você fecha uma parceria, quem está lá na ponta atendendo o cliente, que é o AGR, quando vai fazer a videoconferência, o atendimento, tem um atendimento relevante, tem um atendimento de qualidade. Não é que você só está vendendo qualidade e chega lá, ele é mal atendido. Então, todo mundo tem que estar conectado no seu propósito. Todo mundo tem que estar conectado e fazendo a venda consultiva. A venda não é somente no fechamento. A venda ela acontece no momento que o cliente entra dentro do seu funil de vendas. Ela já está acontecendo. E o cliente, tem cliente que é observador, ele repara todo o processo que você está fazendo dentro da sua empresa. Então, 80% das vendas são fechadas após o 5º contato. Apenas 8%, gente, 8% dos vendedores fazem mais de 3 tentativas. Então, são poucos vendedores que persistem, que fazem o acompanhamento, são poucos. E eu tenho certeza que quem está aqui agora vai começar a pensar nisso e vai fazer o diferente. Né? A diferença entre insistência, aquele vendedor que insiste, e persistência. Qual que é a diferença? A insistência é repetitiva, cansativa, você só fala do produto, meu produto é bom, gera rejeição e você foca no vendedor. Tem muitas vezes que a gente faz a venda focando somente na gente, no que a gente quer entregar, que eu preciso gerar resultado, eu preciso fazer diferente, pensando somente em você. Né? Então, não é assim que funciona a venda. A persistência, ela é diferente. Você tem estratégia e é variada. Traz solução, traz valor e personalizado. Olha, gente, mesmo que o nosso mercado digital, o certificado digital seja uma commodity, você pode personalizar o seu atendimento para o modelo de negócio do cliente. Toda empresa, mesmo que as contabilidades sejam as mesmas coisas, vou dar um exemplo da contabilidade, porque é a empresa que a gente mais prospecta, né?
você pode trazer um diferencial para aquela contabilidade. Às vezes a dor daquela contabilidade não é a mesma dor de um outro escritório de contabilidade. E você está vendendo a mesma coisa para todo mundo? Ctrl+C, Ctrl+V? Então, você precisa gerar confiança e focar no cliente. Assiste a aula de perguntas abertas e faça perguntas abertas para o seu cliente para que você realmente entenda o que ele precisa. E não só fale os seus benefícios, o que você entrega, o seu valor, sendo que às vezes ele está comunicando querendo comunicar uma outra coisa para você. Então, por isso que nós, vendedores, também temos que saber ouvir, ser bons ouvintes. Né? Um case de aplicação aqui para vocês entenderem. Um caso fictício, né, que eu coloquei aqui, baseado numa realidade da R que a gente vivencia todos os dias. Um cenário. O lead entra pelo WhatsApp com dúvidas sobre um ECPF, né, um A3. Você responde, mas ele não volta. A maioria para aí. O cliente entrou no seu funil, perguntou, você respondeu e pronto. O que a R Persistente faz? 2 dias depois, envia uma mensagem personalizada com benefícios, exemplo, agendamento rápido, cartão incluso, suporte jurídico. Estou dando ideias aqui para vocês. 3 dias depois, envia um conteúdo educativo. Por que, que o ECPF é essencial para mês, por exemplo, em 2025? Por que, que o ECPF é essencial para a sua empresa? Para você ter, você não precisar somente do PJ, você ter um certificado pessoa física também. 7 dias depois, você reaparece com uma oferta com tempo limitado. Esse é uma estrutura de um follow-up simples, que muitos não fazem. Fazem só o automático. Automático, responde a dúvida do cliente e acabou. Não responde mais, não manda mais nenhum um acompanhamento, não faz um acompanhamento com o cliente. No 6º contato, o cliente responde, agora estou pronto, vamos fazer. Vai acontecer com todo mundo? Não vai acontecer com todo mundo. Mas eu tenho certeza que vai aumentar as suas vendas, você tendo um acompanhamento estratégico com seus clientes, educando, trazendo educação para esses clientes, mostrando quais são os benefícios deles usarem o certificado digital no dia a dia. E, gente, muitos empresários não sabem, tá? Os benefícios. Sabem que precisa do certificado, mas não sabem o benefício do certificado digital. Sua R está sendo uma empresa educadora, que educa o cliente, ou somente vendendo na recorrência? Cenário comum na rotina de uma R. Você envia a proposta, o cliente visualiza e não responde, você tenta mais uma vez, nada, você já pensa, ih, já era, perdi a venda. Mas aí, 7 dias depois, o cliente aparece comprando com outro. Você vê, poxa, não fechou comigo, fechou com a concorrência, o que eu fiz de errado? Fiz tudo, dei desconto, espremi minha margem, entreguei tudo que eu precisava, mas só fez 3 contatos com o cliente. Na verdade, 2. Esse tipo de perda não tem a ver com preço ou qualidade, tem a ver com a falta de persistência. Você não persistiu da forma correta com esse cliente. Então, estratégias. Quais são as estratégias hoje para uma R ter mais persistência? Quais são? Ferramentas e método prático. Agenda de follow-up. Então, use um CRM, uma planilha ou até o papel, gente, mas nunca confie na sua memória. Antigamente, né, antes da tecnologia, eu sou dessa época, né? Antes eu não tinha nem celular, a gente tinha que gravar o número das pessoas. Hoje a gente nem grava o número das pessoas, então não vamos confiar na nossa memória. Vamos ter um CRM, um acompanhamento. Às vezes você fala, nossa, mas eu vou investir no CRM, é caro, né? Eu não vou conseguir. Quanto de dinheiro você está deixando na mesa por não investir no CRM que vai te ajudar a fazer esse acompanhamento? O quanto de dinheiro você está deixando na mesa se você não está fazendo esse acompanhamento correto? Então, tem que colocar isso também na sua estratégia comercial. As ferramentas de venda são parte vital do processo de follow-up. Capacidade de criar ferramentas de follow-up pode promover significativamente sua imagem perante o cliente potencial e tornar suas vendas mais frequentes. Todo cliente gosta de ser lembrado. Todo cliente gosta de ser lembrado. Todo cliente gosta de se sentir valorizado. Então, se você não faz o acompanhamento, esse cliente vai falar assim, eu sou só mais um para essa R. Eles não precisam da minha parceria. Só que não, você tem que mostrar, você é mais um que vai somar na minha R.
Eu preciso de você como cliente. Então, existem ferramentas diárias como ligação, direct, WhatsApp, manuais, mas o vendedor extraordinário cria ferramentas incomuns para que o seu cliente potencial escolha e compre o produto e não dos concorrentes. Quais são as dicas que eu dou para vocês? Follow-up programado. Use Trello, Agenda, WhatsApp, Business ou CRM para anotar todo o lead e definir um plano de ação de 7 dias. Sequência de contatos estratégicos. Gente, quando você faz um contato com o cliente, se o cliente fala qualquer coisa para você, exemplo, eu fiz o contato, por exemplo, com a Joamile. Oi, Joamile, tudo bem? Fez todo o processo, né, da venda, apresentei proposta, e aí no segundo contato, ela me fala, não, eu tô com um problema pessoal, minha mãe tá doente, eu tô no hospital com ela, e eu não posso decidir agora, entre em contato comigo daqui 10 dias, isso a Joamile tá sempre bem legal comigo, né, que ela tá falando ainda para mim entrar em contato com ela daqui 10 dias. Eu anoto, o vendedor estratégico, ele anota tudo isso que o cliente falou, dentro do CRM, dentro da planilha, dentro do Trello. Ela não pode me responder agora, porque a mãe dela está doente. No próximo contato, Joamile, tudo bem? A sua mãe melhorou? Como é que você está? Você precisa não confie na sua mente, você precisa ter um acompanhamento. O cliente gosta de se sentir único, exclusivo, especial. Você está fazendo os seus clientes se sentir especiais? Então, as sequências de contato. Dia 1, resposta imediata. Dia 2, conteúdo educativo. A sua R tem conteúdo educativo para os clientes? Não vale só aquele postzinho lá no Instagram, não. Você tem um conteúdo educativo mostrando para os seus clientes diferenciais, formas de usar, como fazer. Prova social, depoimento. Tem cliente, por exemplo, tem contabilidades que está comigo na minha empresa e está faturando tanto, aumentou tanto. Você precisa, peça depoimento para os seus clientes, faça com que esses parceiros sejam parceiros realmente da sua empresa, indique a sua empresa. Dia 6, oferta com escassez. Dia 8, último contato amigável. Variedade de formatos, mensagem de texto, áudio, ligação, vídeo curto e link de artigo. Então, esse é um follow-up onde você também consegue trazer a educação para o seu cliente, né? Mandando conteúdos, mandando prova social, oferta com escassez e fazer o último contato amigável. Quando eu trabalhava nessa antiga AC, que eu comentei com vocês, dando um exemplo do meu dia a dia, muitos clientes me falavam assim, eu vou, daqui 10 dias, entra em contato comigo daqui um mês, entra em contato comigo daqui 2 meses. E eu levava conteúdos educativos para esse cliente. Porque eu trabalhava vendendo ARs, né, para essa empresa. Né? Eu trazia ARs para dentro dessa empresa. Mostrava qual que é o diferencial, o porquê se investir numa AR, a forma que o mercado está se posicionando, para o cliente sentir segurança de que ele investir naquele modelo de negócio ia fazer sentido para ele naquele momento. Então, acabava que muitas vezes o cliente, quando eu mandava a última mensagem, né, entendi que não faz sentido para você agora, você não está pronto para essa parceria, então eu finalizo aqui meus contatos, mas me deixa à disposição para uma próxima reunião. O cliente me respondia, às vezes, nessa última resposta, eu descartando, né, ele naquele momento, mas me deixando à disposição para uma próxima apresentação, negociação, alguma coisa nesse sentido. Sequência de contato inteligente. Respondeu? Encante. Gente, apresente sorrindo, liga sorrindo, mande áudio sorrindo. Né? Não respondeu? Reforce valor. Silêncio total, reapareça com prova social ou conteúdo educativo. Ou às vezes até mandar um emoji, né? Muita gente utiliza a estratégia de mandar um áudio e na sequência apagar, né, o áudio para gerar curiosidade do cliente. Poxa, por que ele mandou esse áudio aqui para mim e apagou? Tem vezes que dá certo, tem vezes que dá. Né? Então, mix de canais, WhatsApp, ligação, e-mail, direct. Cerque o seu cliente. Quando você vai fazer alguma prospecção, você está seguindo esse cliente no Instagram? Você está vendo o LinkedIn dele? Você mandou uma mensagem para ele? Você mandou um WhatsApp para ele? Você mandou um Instagram, um e-mail para ele?
Entenda o seu cliente para você fazer a prospecção correta e ter esse acompanhamento de persistência correto. Persistência com validade e valor. Persistir não é repetir, é adaptar e seguir relevante. Então, não é você ficar insistindo e repetindo, né, o mesmo do mesmo. Cada cliente, lógico que a gente tem um script a seguir, né? Eu estou mostrando para vocês o funil aqui do follow-up, mas não quer dizer que vai ser o mesmo do mesmo com qualquer cliente. Às vezes o follow-up com o cliente X é diferente do follow-up com o cliente Y. Você vai seguir uma sequência, mas você vai fazer, às vezes, de uma forma diferente. Às vezes você precisa enviar a prova social primeiro do que um conteúdo educativo, para o cliente mostrar para o cliente que você tem autoridade no que você está falando. Então, você seguir esse processo estruturado vai ajudar você. E exemplos, cliente que não responde após a proposta. Você envia o orçamento, 3 dias depois você reaparece com: oi, João, separei um vídeo explicando em 2 minutos a diferença entre um A1 e A3. Ajuda muito quem está decidindo. Posso te mandar? Ou então: oi, João. Isso para parceiros contadores. Separei um vídeo explicando em 2 minutos como nossa parceria vai funcionar, como a gente vai te entregar, né, o certificado digital. Posso te mandar? Depois de mais 2 dias. João, estou com uma agenda mais flexível essa semana. Consigo agendar para você com 15 minutinhos de duração e sem fila. Quer que eu reserve? Ou você fala para o contador: ó, essa semana minha agenda está bem flexível. Eu consigo emitir os certificados que eu prometi para você sem fila. Quer que eu reserve esse momento? E o resultado? Resposta no 6º contato. Gente, uma hora ele vai te responder. Se você fizer o follow-up correto, isso não sou eu que estou falando. Né? Isso é comprovado em várias técnicas de venda, né? Livro, Bíblia de vendas, outros tipos de livro. Isso é comprovado e eu trago isso como fonte nos meus materiais. Então, o acompanhamento estratégico, o follow-up correto, traz a resposta do cliente. Uma hora ele vai te responder. Nem que seja falando: não quero a parceria, não é o momento, ele vai te responder. Então, qual que é a conclusão disso tudo? Persistência é a diferença entre o bom e o ótimo. Vender é o jogo de resistência emocional e consistência. Para você fazer uma boa venda, você precisa ter um emocional forte. Se você está num momento ruim, está num dia difícil, não ligue para o cliente. Faça outra coisa administrativa, porque o cliente, ele gosta de ser bem atendido. Gente, quanto é ruim a gente ser mal atendido por um cliente, por um vendedor. O vendedor vender para a gente assim: a minha proposta, minha parceria é o melhor preço do mercado. O vendedor está desinteressado naquele momento. A gente precisa estar interessado no que a gente está vendendo. Quem desiste no meio do caminho nunca saberá o quanto estava perto. Se você desistiu, você nunca vai entender quando é chegar no seu objetivo. Claro que tem clientes que a gente precisa demitir. Não é todos os clientes que fazem sentido ser parceiros da nossa empresa. Mas você persistiu da forma correta? Ou você desistiu no meio do caminho? Toda vez que você desiste cedo, alguém persiste e agradece. Então, se você está desistindo, a concorrência está persistindo e está te agradecendo. Graças que as ARs, meus concorrentes, estão desistindo dos clientes. Com certeza. Durante essa semana, um desafio para vocês, né, que estão aqui. Durante essa semana, escolha 5 leads, não saia ligando para todo mundo, não saia prospectando Deus e o mundo. Durante essa semana, escolha 5 leads que você deixou esfriar e persista com estratégia. Use conteúdo, oferta, ligação ou até vídeo. Tenta levar essa pessoa para um vídeo. Eu falei na aula passada, peça 15 minutinhos. Se a pessoa fala: me manda seu material pelo WhatsApp, né, por e-mail, fale para ele: olha, em 15 minutos eu te explico detalhadamente como funciona a parceria e eu vou te mostrar tudo que um PDF não pode mostrar. Né? A persistência transforma o improvável em possível e o possível em comissão.
Quem aqui não quer vender mais, trazer clientes estratégicos, né, para a sua empresa? E é isso, gente. Tem alguma dúvida? Tem alguma contribuição a fazer? Alguém que está aí queira contribuir de alguma forma? Essa aula ela é mais curtinha porque o tema persistência, né, ele se encaixa bastante com os temas que a gente vem falando, objeção, perguntas abertas, modelo de certificado digital, né? Tudo vem encaixando conforme a gente, às vezes, tem algumas coisas que eu repito aqui, mas que são enfatizados porque são importantes. Eu vou mandar um NPS para vocês e eu vou fazer de uma forma diferente hoje. Aqui todo mundo me segue no Instagram. Quem não me seguir, já começa a seguir, vou colocar aqui no chat. Quem for lá no meu Instagram e comentar no último post que eu fiz, que é sobre persistência, vai ganhar um mapa mental. Então, vocês respondem o NPS, colocando o e-mail de vocês, e vai lá no Instagram, comenta, fala que participou da aula, e aí eu vou compartilhar o mapa aqui para vocês terem essa sequência de follow-up, ter essa sequência de como vocês terem estratégia, e depois, gente, me mandem pelo direct como que vocês conseguiram com esses 5 leads, se vocês tiveram sucesso, se não tiveram, se fez sentido, se não fez sentido. O meu Instagram é Loiane Vieira. E o NPS está aqui para vocês poderem responder. E quem quiser sair depois, fique à vontade. Quem quiser perguntar, falar, criticar, dar sugestões. Também aceito sugestões de temas. A gente tem alguns temas programados, mas eu aceito sugestões. E quero agradecer por vocês terem participado dessa aula. Nessa aula a gente falou bastante sobre como vocês dominarem, né, o mercado. O ponto mais importante que eu trago para vocês nessa aula, gente, enquanto vocês vão respondendo o NPS, é vocês não desistirem. Não desiste no primeiro não. E também, quando você tiver o primeiro não, aprenda com ele. Por que eu recebi o não desse cliente? Entenda, anotem, façam acompanhamento, vejam, senta com o time e vê aonde vocês estão errando, por que vocês não estão conseguindo. Anotem as objeções dos clientes de vocês. A objeção 1 é preço, a objeção 2 é falta de tempo, a objeção 3 é porque eu não estou disponível agora, a objeção 4 é que eu já tenho uma parceria, não quero mudar. Vá anotando, porque quando você anota, você consegue depois sentar e analisar e trazer a estratégia para essas objeções, trazer a estratégia para que quando o cliente está falando não, você persistir de forma correta, de acordo com o que eu ensinei aqui. Então, quero agradecer, dou-lhe uma, dou-lhe duas, brincadeira, quem quiser continuar aí na sala, todo mundo já respondeu, me manda aqui no chat se vocês responderam o NPS, já estão seguindo lá, comentaram, faço questão de mandar para vocês o material, eu sempre compartilho em todas as aulas o NPS, aqui é para vocês poderem ter acesso. E na próxima aula vai acontecer na segunda-feira, deixa eu até ver aqui que dia que dá, na segunda que vem. Nós vamos achar o tema aqui para poder falar, quero ouvir de vocês também sugestões. Mas é isso, vou ficando por aqui. Todo mundo respondeu, gente, vocês não vão falar comigo, não. Não me deixem sozinhos na solidão. Obrigada por vocês terem participado, né? Excepcionalmente, lembrando, aconteceu quarta, mas é toda segunda. O nome da aula é Segunda Venda Mais Segunda, porque quando a gente começa a segunda-feira com uma... A gente começa a semana bem e já entrega a meta, né? Você quer o mapa? Sim, vou mandar para você. Responde o NPS também, coloca o e-mail, eu compartilho o mapa com vocês, tá bom? É isso, gente. Vou ficando por aqui. Segunda-feira que vem a gente se encontra novamente. A gente tem um grupo também, né, do Venda Mais Segunda. Quem quiser entrar no grupo, está à disposição. E eu vou liberar o grupo daqui a pouquinho para vocês me darem dicas do que vocês querem ver aqui na aula. Me dê dicas na aula que vem. Talvez na segunda-feira eu trago para vocês. Se não der tempo, a gente traz na próxima segunda, tá? E é isso. Muito obrigada. Vamos para cima. Contem comigo. E é isso, bora fazer a nossa empresa o grande diferencial com persistência estratégica. Até mais, gente. Segunda-feira a gente se vê. Tchau, tchau para vocês.
Tchau.